paz do Senhor, querido professor, querido aluno, a você que já é inscrito no nosso canal, Deus abençoe. A você que não é inscrito, você está tendo a oportunidade de se inscrever no nosso canal Espaço EBD. Sinta-se à vontade, compartilhe, nossos vídeos aí nas suas redes sociais e nos ajude a espalhar a palavra do Senhor. Hoje nós estaremos tratando da lição dos jovens, da revista dos jovens, da revista Tempo de Conquista, Fé e Obediência, no livro de Josué. Nós estaremos tendo uma aula comentada hoje da lição de número 10, que é do dia 7/6/2020, com o tema As lutas dos hebreus no tempo da conquista. Glórias a Deus. O texto do dia vai estar dizendo assim para nós: pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço o salvou, e sim a tua destra, e o teu braço, e a tua luz da face. Porquanto te agradaste deles. Está lá em Salmo 44, versículo 3. A nossa síntese vai dizer assim: é Deus quem nos concede a vitória. É Ele quem nos livra das mãos dos nossos inimigos. Nós temos que ter essa certeza, irmãos? Que é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem nos protege, de todas as setas do inimigo. Nós temos que ter essa fé, acreditar nisso, que é o Senhor quem nos guarda, quem nos protege, quem nos livra de toda a retaliação do inferno. Hoje em sala de aula nós teremos 3 objetivos, ao qual eu e você vamos ter que cumprir. Primeiro objetivo: explicar como foi a conquista dos reinos do sul de Canaã e quais milagres contemplados. Segunda, expor como foi a conquista dos reinos do norte de Canaã e quais as circunstâncias dessa longa guerra. E 3, conscientizar que a conquista da terra prometida foi um milagre de Deus. Glórias a Deus. A nossa leitura em classe vai estar lá em Josué, capítulo 10, do versículo 6 ao 8, e depois do versículo 12 ao 14. Glórias a Deus. Na nossa parte introdutória, eu gostaria de estar enfatizando alguns pontos aqui, ao qual eu dei uma separadinha aqui para a gente poder fazer uma breve observação. Ao analisar as guerras enfrentadas pelos hebreus em favor da conquista de Canaã, veremos as muitas intervenções miraculosas do Senhor, como as narradas no Salmo 44. Depois a gente vai estar fazendo essa leitura do Salmo 44, é muito importante. Tá? O Deus que nos ouvimos com os nossos ouvidos, e os nossos pais nos têm contado os teus feitos que realizaste em seus dias. Nos tempos da antiguidade, como expelistes as nações com a tua mão, e aos nossos pais pranteaste, como afligiste os povos, e aos nossos pais alargastes, pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem pelo seu braço o salvou, e sim pela sua destra, e o teu braço e a tua luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Irmãos, nessa leitura aqui que a gente viu do Salmo 44, que diz assim: ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos. É aquela questão que a gente já falou nas outras videoaulas. É o discernimento, para discernir quem está falando conosco. Nós temos que ter esse discernimento. A gente vai estar vendo aqui, adentrando na lição, que
nessa leitura do Salmo 44, do versículo 1 ao 3, parece que o Espírito Santo levou de volta um espírito, a grande libertação, levou o povo à libertação ali, né? Operada por Deus de Israel, e não pela força do braço daquele povo, né? E o melhor de tudo, debaixo da liderança de Josué. Através de Josué. Josué foi como uma ferramenta. Nessa parte introdutória aqui, nós vamos ver que Josué ele foi uma ferramenta, né? E na última parte do Salmo ali, a gente inclui o terrível domínio do anticristo, né, sobre esse povo, né, e pedindo libertação. Que isso se refere-se que o Senhor estava expulsando, né, expulsando as nações que eram praga, eram pagãs, né, eram pagãs da Terra Prometida. Então Deus estava tirando aquele povo dali e dando às pessoas que mereciam essa Terra Prometida. É muito interessante entender isso. Do versículo 3, que não era possível Israel obter, porque aquelas cidades eram muito numerosos os exércitos. Era grande os exércitos. Nós vamos ver, entrando na lição aqui, que Deus teve um trabalhar até no psicológico dos hebreus. Deus teve que trabalhar até a mente das pessoas, porque as pessoas desacreditaram, né? Desacreditaram do que Deus iria fazer naquela situação. Nós vamos adentrar na lição, nós vamos ver que o quão Deus é maravilhoso, né? Que não importa a quantidade, mas sim importa quem está ao nosso lado. Glórias a Deus. Nós estaremos entrando na lição agora com os seus 3 tópicos, né? E os seus subtópicos. Vamos lá. Os reinos do sul. Em Josué 10. Primeiro subtópico. Os inimigos do sul. As notícias sobreveio às vitórias de Israel, bem como em face da aliança firmada com os hebreus. Ao invés de provocarem uma onda de arrependimento nos demais habitantes do sul, fez seus reis empreenderem um ataque à cidade dos gibeonitas. Como os israelitas e os gibeonitas agora eram perante o Senhor povos amigos, Josué partiu imediatamente em socorro dos seus aliados. Passou a noite marchando e pela manhã de surpresa atacou os exércitos inimigos e os derrotando. Glórias a Deus, né? Nós vamos entender aqui, primeiro de tudo, nessa leitura aqui, é que Deus ele esperou o arrependimento daquele povo. Ao saber das vitórias daquela sociedade ali, do povo hebreu sobre as cidades dos gibeonitas, sobre ali a Jericó, a queda, era para aquele povo vir a se arrepender. Mas pelo contrário, eles se juntaram, né, para poder estar enfrentando o povo de Israel. Eles pegaram e tramaram, juntaram forças, né? E o Senhor teve misericórdia deles. O Senhor esperou que eles se arrependessem. Mas não, eles se arquitetaram para vir muito numerosos, né? Para vir em grande número atacar a cidade dos gibeonitas. Mas eles se esqueceram que os gibeonitas, eles erraram, bem na verdade, na aula passada, a gente vai ver que eles enganaram Josué. Mas Deus teve misericórdia. E Deus perdoou. E tanto é que Josué coloca eles para trabalhar no templo, junto com a arca, né, cuidando do templo do Senhor. Nós vamos ver aqui a respeito do arrependimento, uma referência aí para a nossa aula,
em Atos 3,19, que diz assim: arrependei-vos, pois, e cautelai, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham a mim nos tempos de refrigério, na presença do Senhor. Nós temos que se arrepender para atingir as misericórdias de Deus. E foi o contrário desse povo. Esse povo ele se rebelou, eles se juntaram e vieram de frente. Vieram de frente, atacando, né, o povo de Israel. Glórias a Deus. Outra referência que eu deixo para os irmãos aqui, a respeito do arrependimento, é em Mateus 9,13, né? Que quem clama o pecado, né, quem professa o pecado, quem confessa, chega ao arrependimento, atinge o arrependimento. Isso é muito interessante para nós que estamos aqui na vida cristã, na nossa caminhada cristã. Nós temos que nos arrependermos, né, todos os dias, diariamente. E aí lá no finalzinho diz assim: a justiça de Deus estava trazendo a recompensa devida aos históricos atos da impiedade daquele povo. Então eles não se quebrantavam, eles não se perdoavam. E nem perdoavam, e nem se arrependiam. Então eles não queriam nada com nada, pode-se dizer dessa forma, né? E quantas das vezes na nossa caminhada nós encontramos com pessoas assim, né? Nós se deparamos com pessoas assim diariamente. Subtópico 2. Deus luta por Israel. Lá pro finalzinho vai estar dizendo assim: por fim o Altíssimo fez os movimentos do sistema solar entrarem em pane, e o sol brilhou por quase um dia inteiro sobre o campo da batalha. E ouvindo o Senhor assim a voz de um homem. Deus ouve as nossas orações. A Bíblia vai dizer para nós que a oração do justo pode muito em seus efeitos, né? E assim nessa lição nós vamos ver aqui lá uma referência bem interessante para nós. Assim a voz de um homem lá em Salmos 46, primeiro, que diz assim: Deus é o nosso socorro, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Qual angústia? Essa angústia que eles estavam enfrentando, da batalha. E quando Josué clama a Deus, quando Josué levanta a sua voz em oração, Deus parou o sol e a lua. Olha que bênção, que maravilha. Sabe o que significa parar o sol e a lua? Naquele tempo, daquela terra, do povo pagão, eles adoravam céus, terra, sol, lua, fogo, água e todas as demais situações. Cada situação ali do ecossistema era um deus para aquele povo. Eles eram pagãos. Então eles adoravam tudo, até a pedra. Se fosse uma pedra, falasse: essa pedra aqui faz milagre. O povo estava fazendo ofertas, trazendo ofertas para aquela rocha. Então o que Deus quis mostrar para aquele povo nessa situação? Deus fez que o sol e a lua parassem. O sistema solar parasse, desse pane, para mostrar que há um só Deus, há um só Senhor. Glórias a Deus. É muito interessante isso. E lá no finalzinho diz assim: e a sorte para quem é fiel, Josué, ao qual fez tudo que o Senhor ordenara. Que interessante. Quer dizer que quando nós estamos obedecendo a Deus, nós temos crédito com Ele. Nós estamos tendo crédito com o Senhor, né? Que daí vem a obediência. Vem a obediência. Que está lá uma referência para nós, que 1 João 5,3, que diz assim: por nisso consiste há anos de Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Nós temos que obedecer os mandamentos do Senhor. Nós temos que obedecer o propósito de Deus nas nossas vidas. Amém? Vamos para o terceiro subtópico: homens maus. As muitas mortes das nações vizinhas não devem escandalizar ninguém,
devemos nos escandalizar com o depravado e pecaminoso modo de vida dos cananeus e por os séculos insultaram a santidade de Deus. No Apocalipse, antes de Deus desatar os selos e derramar as taças e tocar as trombetas de justiças sobre a terra, João viu o arco celeste ao redor do trono como um sinal de sua misericórdia. Que arco é esse? Que arco é esse que João viu lá no livro de Apocalipse? A aliança que Deus fez com Noé. Lá em Gênesis, capítulo 9, do 16 ao 17, nós vamos ver a aliança que Deus fez com Noé. Então esse arco que estava ali em volta do trono era essa aliança. Que Deus teve misericórdia, já poupou o povo uma vez, né? Então a aliança estava mantida, mas a questão é, quando eles querem fazer o bem, faz. Mas Deus teve misericórdia com eles ali. Então Deus mostrou essa visão para João. Foi até interessante citar isso aqui na lição, porque a gente não poderia dizer, algumas pessoas poderiam dizer que Deus não cumpriu com a palavra dele, mas a aliança estava lá ainda. Lá em Apocalipse 4, versículo 3, se você for procurar na sua Bíblia, é uma referência, você vai ver lá, ao qual João viu o arco celeste ao redor do trono de Deus. Muito interessante o comentarista da nossa lição aqui colocar esse ponto, é muito interessante. Então, era Deus mostrando para João que a aliança até o final do tempo, a aliança está lá. Não foi quebrada. Deus é misericordioso, a misericórdia do Senhor está lá. A aliança que o Senhor fez com Noé desde aquele tempo antigo estava mantida. Amém? Eles souberam dos grandes milagres na travessia do Rio Jordão e da batalha contra Jericó, bem como a conversão dos gibeonitas, mas não retrocederam. Deus estava lhe dando uma última oportunidade, mas eles rejeitaram. Por isso, lhe sobreveio a destruição. Jeremias 29:11, uma referência muito boa para você apresentar na sua sala de aula, diz assim que bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. São pensamentos de paz e não de mal. Olha que interessante aqui, eu enfatizei um pedacinho. Deus lhe estava lhe dando a última oportunidade. Quantas das pessoas se perdem hoje dizendo que não teve oportunidades? Teve. Em algum momento na vida, teve a oportunidade de se arrepender e de vir a ter o conhecimento do que é certo e do que é errado. Porque Deus não age dessa forma no oculto. Deus age corretamente. Então ele dá oportunidade a todos nós virmos a ter conhecimento da palavra e vir se arrepender. Né? É interessante isso. Vamos bora para frente. Tem muita coisa boa nessa lição. Segundo tópico. Os reinos do norte. Em Josué 11, capítulo 11. Primeiro subtópico. Deus reúne os inimigos do norte. A confederação sulista tinha muita gente. A do norte reuniu um grupo maior ainda. O historiador judeu Flávio Joséfo alude que eram 300.000 homens na infantaria, 10.000 cavalos e 20.000 carros de guerra. Ao passo que o escritor bíblico diz, usando uma hiperbole, que o número deles podia ser comparado aos grãos de areia na praia do mar. Olha que interessante. Se você for reparar, o livro de Josué tem muitos dos atos aqui que se reparam com o livro de Moisés. A mesma história se repete. A mesma história se repete. Porque nós podemos ver aqui que eram muito numerosos os exércitos do povo do norte. E nós vamos ver a mesma história lá em Êxodo 13 em diante. A história de Moisés na travessia do Mar Vermelho.
A Bíblia vai dizer que o exército do Egito todinho estava atrás, com os seus carros, seus cavalos e seus cavaleiros. É muito interessante que, da mesma forma que o Senhor destruiu aquele povo do Egito, o povo do Faraó, nós vamos ver aqui dentro da nossa lição que Deus destrói também. Deus acaba com tudo. Que os israelitas, eles tiveram receio, tiveram medo, aquela questão que eu falei na introdução da nossa aula, que o povo, quando soube da quantidade de homens, automaticamente se temeram. E assim é nas nossas vidas. Tem hora que nós olhamos para o tamanho do problema e nós esquecemos do tamanho do nosso Deus. Nós olhamos para o tamanho das circunstâncias e se esquecemos do tamanho da solução que tem para o nosso problema. Né? Mas, olha que interessante. E o Senhor que disse, não tema diante deles, lá em Josué, capítulo 11, versículo 6. O Senhor alerta eles, não temam, não tema, pois Deus tinha marcado a hora da vitória. Né? E a gente vai ver aqui um pedacinho do texto aqui que diz assim, amanhã dessa mesma hora eu darei a todos os feridos diante dos filhos de Israel. Então não era para eles temerem, não ter medo daquela quantidade de homens, daquela quantidade de soldado. Né? Muito interessante. A cada novo episódio do livro de Josué, podemos ver que o Altíssimo atua de modo diferente, pois na guerra contra Jericó, ele derrubou as muralhas na batalha. Contra os sulistas, Deus mandou a chuva de granizo e fez o sol parar. E agora marcou a hora da vitória contra os do norte, sem anunciar, porém, qualquer milagre. A cada vitória, uma nova história e um novo milagre divino. Olha que interessantíssimo isso. Deus atua de várias formas e nunca repetiu a mesma forma de atuar. Deus estava tendo misericórdia daquele povo e estava acompanhando as vitórias. E nunca uma vitória era da mesma forma. Dessa vez agora, o sol e a lua teve que parar. O sol e a lua teve que obedecer à oração de Josué. Né? É muito interessante que Deus ainda marca a hora da vitória. Em Eclesiastes 3 vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. E aqui o Senhor já deu a hora, o Senhor deu a sentença, falou, olha, amanhã nesse mesmo horário eles estarão feridos aos seus pés, aos pés do povo de Israel. Que interessante, né? Segundo subtópico, as armas da nossa milícia não são carnais. É interessante. Na conquista de Canaã é comum a expressão feriram ao fio da espada. Ou seja, os homens tiveram que ser fortes e corajosos para batalharem contra o inimigo, tendo como principal instrumento de ataque uma espada forjada em bronze. O segredo da vitória deles era o Senhor das Nações. Era o Senhor. E as nações sabiam disso. É bom lembrar que Israel usava lanças, arcos, possivelmente fundas. Fundas é a mesma arma que nós podemos falar sobre Davi e Golias, tá? É a mesma arma que ele atacou Golias. E dardos. Nada disso poderia ser comparado ao arsenal bélico dos cananeus. Poder de guerra, né? Os carros, os cavalos, as armas, os escudos, as lanças, as espadas. Poder bélico, né? Poder arsenal bélico, arsenal de guerra. E assim nós vamos ver aqui no finalzinho dela aqui, ele falando sobre os espias, né? Quando Moisés envia, né, há décadas atrás, manda os espias para avistar a terra, né? E aí ele tem essa visão, tem essa notícia falando, olha, eles são fortemente armados. Moisés teve essa notícia,
né, que eles tinham bastante armamento, né, por isso que 10 deles voltaram com resultados negativos, dizendo, olha, é impossível. Mas agora era Deus que estava no controle. Glórias a Deus. O Senhor determinou que os hebreus aleijassem os cavalos e queimassem os carros, porque Deus não mandou que Josué reutilizasse para as guerras que posteriormente aconteceriam. Talvez a resposta esteja no Salmo 20, versículo 7, que diz assim: um confiam em carro e outros em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor, nosso Deus. Tudo indica que Deus queria que os hebreus fossem poderosos na guerra, com base da fé, e não nas armas de combate. É muito interessante essa questão da fé. É muito questão essa questão da fé. Porque lá em Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que não vêm. Então nós temos que acreditar na vitória sem ver a vitória. Nós temos que acreditar na provisão sem saber de onde está vindo a provisão. Então essa é a fé. Deus não queria que eles se confiassem em cima do armamento daquelas pessoas que eles teriam confrontado. Eles poderiam pegar os cavalos, os carros de guerra, as armas, mas não. O Senhor dá ordem a Josué para destruir tudo isso. Tanto é que eles alejam os cavalos, queimam os carros, matam os cavaleiros e deixam toda a arma, os armamentos no chão. Diferentemente quando foi com Acã, que Acã pega o ouro, a prata, né? Pega as riquezas e Deus não deixa. Faz com que o povo de Josué perdessem a batalha, né? É interessante isso, que quando Deus dá uma ordem, nós temos que obedecer à ordem de Deus. Glória a Deus. Terceiro subtópico. Uma longa guerra, do capítulo 11, do versículo 18 ao 20. Se a confederação dos reis do sul foi liberada pelo rei de Jerusalém, Adonisedeque, e a confederação do norte foi liberada por Jardim, rei de Azor, uma grande e fortificada cidade, o qual uniu dezenas de cidades, reinos, que eram inimigas entre si, mas naquele momento estavam juntas para elegerem Israel como inimigo comum a ser destruído. A história que se repete até nossos dias. Como assim até nossos dias? Nós podemos ver que até nos dias de hoje as nossas lutas se repetem diariamente. Todo dia nós levantamos com lutas. Todos os dias nós se levantamos com lutas, com várias pelejas na nossa frente. Por isso que aqui no subtópico anterior, lá em Hebreus 11:1, que eu usei como referência, a respeito da fé, nós temos que ter fé que todos os dias nós temos uma batalha para ser enfrentada, mas também nós temos que ter fé que todo dia quem está no controle de todas as coisas é o Senhor. Então é Ele quem nos vai guiar, né, mediante as nossas pelejas. Lá no finalzinho diz assim: as estações dos anos se sucederam, mas as batalhas se estendiam sem nenhum milagre, apenas os livramentos cotidianos, e sempre os hebreus precisando estar alerta, pois os inimigos poderiam estar à espreita. E Deus deixa uma referência para nós aqui, lá em 1 Pedro 5:8, que diz que o inimigo das nossas almas, ele anda ao nosso derredor. Então ele está na espreita, só esperando um momento para nos tragar, né? Então nós temos que ter ciência que o inimigo das nossas almas, ele está aí ao nosso derredor, só esperando uma brecha, assim como os inimigos, né, do norte contra o povo de Israel estavam na espreita, pronto para atacar o povo de Israel. Nós vamos agora entrar no terceiro e último tópico, considerando o impossível. Primeiro subtópico, do meio para o final, diz assim:
os hebreus destruíram várias cidades em obediência ao Senhor. As conquistas de Moisés não foram esquecidas. Lá atrás eu falei. Os livros de Josué faz questão de demonstrar todas as ações dessa geração de hebreus que obedeceram ao que foi determinado por Moisés, servo do Senhor. Nunca devemos esquecer daqueles que nos abençoaram no passado, os quais deram o seu melhor para o crescimento do reino de Deus na terra. É interessante citar esse trecho da nossa lição, porque você sabia que antes de você estar onde você está hoje, alguém já pagou um preço. Alguém já orou muito por você, alguém já enfrentou muitas batalhas por você. Alguém já passou situações para você estar onde você está hoje. Você que é pastor, você que é professor, você que é aluno, está chegando agora na escola bíblica dominical. Alguém já pagou um preço por você. Aqui, nessa referência aqui, em várias vezes, nós podemos ver que se repete o livro de Moisés. Mas ao repetir o livro de Moisés, é lembrando o povo daquele povo que já sofreu lá atrás. Das suas origens, das suas famílias que padeceram no deserto para eles estarem ali hoje. É bem interessante isso. A questão é que é muito fácil esquecer, né? Mas nós não devemos esquecer das pessoas que já pagaram um preço por nós. Jesus Cristo mesmo é um deles. É o principal que já pagou o preço de vida, né? Como eu sempre falo aqui, que não foi um martír, né? Não foi um martír, foi um sacrifício vivo. Ele se entregou porque ele quis, porque ele cumpriu a vontade do Pai, né? É bem interessante lembrar disso. Segundo subtópico: o sol brilha sobre Gibeão. Os povos cananeus adoravam o sol e a lua. Por isso Deus fez com que o sol e a lua ficassem detidos, com que se constituem um grande testemunho para todos sobre quem era o Deus verdadeiro. Nós vamos ver isso a respeito do sol e da terra, da lua. O povo de Israel, o povo do Egito, né? Nós vamos ver as 10 pragas lá. E essa questão, Deus já coloca à prova, é isso mesmo. As pragas do Egito. Por causa que as pessoas adoravam o gado, adoravam animais, adoravam muitas outras coisas. E Deus atacou todas elas para mostrar que havia um só Deus. É bem interessante a gente poder ver aqui, lá do rio, na questão do rio Nilo, que Deus transforma ali a água em sangue. Muito interessante. Os animais foram emagrecendo e morreram, né? Lá em 1 Timóteo 2,5, vou deixar uma referência para nós lermos aqui. Deixa eu só achar aqui. 1 Timóteo 2,5 diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Então não há outro Deus, não há outro Senhor. Somente Deus tem o seu poder e misericórdia, né? Em tão pouco tempo fazer com que a nação de ex-escravos, um povo fraco, já sofrido, né, conquistaram uma terra excelente que habitava por séculos por povos muito mais fortes do que eles. É aquela questão, a gente vê a vitória, mas a gente não consegue se imaginar na vitória. Mas é Deus quem nos capacita para alcançar todas essas situações, né? Lá em Filipenses 2,11 vai dizer que todos vão ter que confessar. Todo joelho vai ter que se dobrar. Toda língua vai confessar que há um só Deus, né? Há um só Senhor. E lá no finalzinho vai dizer assim: ademais, o local estratégico em que Deus parou o sol
eram uma forma de chancelar a decisão dos gibeonitas, em que se submeteram aos israelitas, bem como demonstrar a Israel a correção de sua conduta em socorrer o povo amigo, por causa da nova aliança feita de Deus, que estavam precisando de ajuda. Nós vamos ver lá aquela chuva de granizo, né? Que o pessoal se revoltou porque os gibeonitas se aliaram ao povo de Israel. E a Bíblia vai dizer que aquele povo foi morto com uma chuva de granizo. Olha que interessante. Uma chuva de granizo assolou eles, mataram todo mundo, matou todos. E o terceiro e último subtópico vai dizer assim: Josué fere 31 reis. Nós vamos ver aqui, né, que ele ataca todas aquelas cidades, aquelas etanias, né, e sai pegando tudo ali, a partir do Josué capítulo 12. Aliás, do Josué 10, 11 e 12, nós vamos ver os versículos, os capítulos mais sangrentos da Bíblia. Nós vamos ver que foram os capítulos que tiveram mais batalhas em toda a Bíblia. Os capítulos que tiveram mais sangue derramado, né? Foram altas batalhas, altas lutas, né? Então nós vamos estar vendo isso nessa lição. Do capítulo 10, 11 e 12 foram os capítulos que tiveram mais sangue derramado, mais derramamento de sangue, né? E do finalzinho, do meio para o final, vai dizer assim: esses povos eram considerados cananeus por serem descendentes de Cã, filho de Noé, e habitarem na terra do oeste do Jordão de Canaã. Somente Deus, em seu grande poder e misericórdia, poderia em tão pouco tempo fazer com que uma nação de ex-escravos conquistasse uma terra excelente e habitada em muitos séculos por mais povos mais fortes que ele. Depois vemos todas as lutas enfrentadas pelos hebreus, compreendendo que Deus tinha dito a Josué que ele deveria ser forte e corajoso. Lá em Josué 10, 25, Deus está falando isso para ele, né? E aí eu deixo uma referência também aqui muito boa, muito forte. Eu gosto muito desse versículo. Lá em Salmos 23, versículo 4, que diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Glórias a Deus. Querido, eu deixo o convite a você a estar nos ajudando no nosso canal. Se você gostou dessa aula, como forma de gratidão, deixa seu like aí, se inscreva no nosso canal, compartilha nas suas redes sociais. Como eu já falei aqui, essas aulas nossas são as aulas comentadas. É um assunto de professor para professor, um assunto de aluno para professor, professor para aluno. Nós estamos aqui para aprendermos junto a palavra do Senhor. Talvez se essa aula te ajudou em algum setor, te deu alguma referência bíblica, alguma estratégia, nos ajude a espalhar boas novas do Senhor. Amém? Tá aí embaixo aí, o canalzinho inscrito aí, se inscreva-se. Né? Deixa aí, se inscreva-se, ativa o sininho. Nós temos alguns períodos de reflexão, algumas leituras de reflexão, né? Algumas palavras que o Senhor nos dá, e nós colocamos isso também no nosso canal. Tá bom? Eu me chamo Daniel Santos, né? Nós temos as nossas redes sociais aí do Instagram, temos nossa página no Facebook e também no nosso canal do YouTube, né? O nosso Instagram é @espaço EBD. A nossa página do Facebook se chama Espaço EBD, nossa página do Facebook. E o nosso YouTube, né? Nosso canal aí, Espaço EBD também. Então você pode estar aí nos ajudando a fazer aquilo que o Senhor nos deixou, né? Que é espalhar as boas novas. Amém? Deus abençoe. E eu te deixo o convite já para a próxima leitura, para a próxima lição, de número 11. Uma herança conquistada pela fé. Amém? Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. Fiquem com Deus.